Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional capítulo 91. Shingai sempre foi um homem orgulhoso. Quando ele tinha 3 anos, ele foi designado como um profissional de armas 5 estrelas. Na história do Império da Ascensão, apenas 1000 pessoas já ganharam tal avaliação. A partir desse dia, ele foi colocado sob os cuidados intensivos do governo com o consentimento de seus pais. Ele começou a brincar com canivetes suíços antes de seu 4º aniversário e já manejava armas aos 7 anos. Quando ele começou a escola, ele entrou no programa Royal Blue Education, começando na Royal Blue Elementary School, entrando na Royal Blue Middle School e eventualmente se aventurando na Royal Blue Academy. Ele recebeu a melhor educação, os melhores planos de nutrição e o melhor cuidado e atenção que alguém poderia desejar. Ele ostentava uma posição no top 1000 da lista de menores mais elegíveis antes de seu aniversário de 18 anos, e mesmo depois de completar 18 anos, ele estava na lista dos 10.000 solteiros elegíveis. No entanto, depois de se formar na Royal Blue Academy há 5 anos, a vida se tornou entediante para ele. Sua origem familiar não era tão boa quanto a de seus colegas, então ele achou difícil subir de posto no exército. Os rebeldes que passaram o tempo tentando derrubar o Império da Ascensão não passavam de um show de palhaços que só podiam causar escaramuças de vez em quando. E sem uma classificação alta o suficiente, ele não seria confiável o suficiente para se tornar parte de missões para reprimir rebeliões na Lua e em Marte. Sua vida estagnou. Claro, com seu potencial, tudo o que ele precisava fazer era esperar algumas décadas para que aqueles velhos antiquados morressem, e ele finalmente conseguiria sua chance. Mas, ele não tinha tanta paciência. Antes do início da metamorfose, ele havia sido abordado por um membro do exército rebelde. Em vez de relatar o incidente como deveria, ele o manteve para si mesmo. O que ele mais queria era emoção. Ele adorava batalhas e aqueles malditos casulos de realidade virtual não valiam merda nenhuma para ele. Como seria o mesmo se sua vida não estivesse em jogo? Se ele não pudesse sentir seu sangue ferver? Se ele não pudesse sentir a vida de seu oponente escorregando entre seus dedos? Ele precisava de mais. Se não fosse pela descida da metamorfose, ele realmente teria se juntado ao exército rebelde e colocado para aqueles bastardos que tentaram enterrar seu talento assim. Mas, parecia que havia um Deus sorrindo para ele. Quando ele estava prestes a fazê-lo, sua habilidade despertou, então os inválidos apareceram e as zonas começaram a se abrir uma após a outra. Só assim, sua vida chata voltou a acelerar. De repente, ele sentiu emoção novamente. Quanto mais ele passava em um mundo como este, mais ele sentia que era assim que deveria ser. Quando as coisas estivessem muito pacíficas, as coisas seriam muito chatas. Ele não era daqueles hipócritas que achavam que era preciso lutar para evoluir. Não, ele só queria matar. Há pouco mais de 1 hora, Shingai soube do que estava acontecendo aqui. Depois de saber que Leonel estava sozinho e na verdade carregava uma garota nas costas, ele desdenhou em participar. Esse tipo de caça chata, o que diabos isso tinha a ver com ele? Ele nunca poderia imaginar que essa presa seria tão interessante. Isso o deixou um pouco curioso, quase como um gato que encontrou um camundongo adorável. Depois de encontrar uma bela torre alta, ele escolheu seu rifle de precisão favorito e se acomodou. Se alguém conhecesse sua personalidade e o visse agora, acharia a cena completamente fora de suas expectativas. Como um homem que vivia para a batalha e para o sangue podia ficar tanto tempo imóvel a ponto de nem parecer respirar, ninguém saberia dizer. No entanto, foi exatamente isso que Shingai fez. Seu olho direito permanecia fixo em sua luneta, o cano de seu rifle tão firme quanto a superfície de um lago calmo. Mesmo depois de ver sua presa, seu batimento cardíaco permaneceu suave e sem pressa. Ninguém poderia adivinhar que este era um homem por quem ele esperou mais de 1 hora. Como se seu rifle de precisão fosse parte de seu corpo, ele puxou o gatilho em uníssono com uma respiração profunda. Quando ele exalou, a bala saiu do cano como se estivesse em uma linha e perfurou o ombro de sua presa. Bang! Foi quando algo completamente fora das expectativas de Shingai aconteceu. O som da segunda bala não veio de sua arma, mas de sua presa. Era impossível. Os rifles de precisão do século XXI tinham um alcance de cerca de 1 quilômetro, na melhor das hipóteses. No entanto, os do dia 25 podiam atirar a 10 quilômetros de distância. Eles não apenas estavam equipados com balas muito mais fortes, mas também vinham com uma inteligência artificial a bordo capaz de executar os cálculos de que um atirador precisava com muito mais facilidade do que um humano. Devido ao tamanho do centro da cidade e à situação, Shingai não achou necessário estar tão longe. Então, ele escolheu uma torre a apenas 1,5 km de onde ele imaginou que Leonel apareceria. Com a força de seu rifle de precisão e a tão curta distância, Leonel poderia ter morrido no primeiro tiro. Mas querendo brincar um pouco, Shingai mirou primeiro no ombro de Leonel. Ele queria ver sua presa se contorcer e lutar pela vida, talvez até implorar por misericórdia. Mas quem diria que sua presa seria realmente capaz de reagir em pequena escala? Assim, a bala que deveria ter sido poderosa o suficiente para explodir seu braço foi realmente obstruída pela armadura tática, fazendo com que perdesse algum impulso e apenas perfurasse seu braço. E como se isso não fosse chocante o suficiente, sem a menor hesitação, sua presa se virou em sua direção como se seus olhares pudessem se encontrar através da distância impossivelmente longa e disparou uma única bala. Shingai podia sentir isso. Aquela bala irradiava e pingava de confiança. Ele não atirou um segundo e nem esperou que caísse.
Sua presa se virou e correu para o parque, desaparecendo nas profundezas da pequena floresta. O perigo dominou os sentidos de Xingai. Era impossível, mas ele sabia o que iria acontecer. Esta bala iria atingi-lo. Ele estava praticamente morto. Que piada engraçada foi essa? Se alguém lhe dissesse que alguém poderia apontar um rifle comum com um único braço e acertar um alvo a mais de 1 quilômetro de distância, com o quão sádico Xingai era, ele poderia simplesmente cortar a pessoa em pedaços com seu canivete suíço favorito. Mas aqui estava, acontecendo diante dele agora. A bala rasgou o ar, invisível no céu noturno. Às vezes captava os raios do luar e brilhava com uma bela prata antes de desaparecer mais uma vez como se entrasse no vazio. Sechou. A bala rasgou a torre. No último momento, Xingai piscou, desaparecendo e aparecendo 1 metro à sua esquerda. Bang! O silêncio caiu. A única coisa que podia ser ouvida na torre alta agora eram as respirações irregulares de Xingai. Ele nem reagiu ao sentir violentos estilhaços, vindos de seu rifle de precisão, agredindo-o e dilacerando sua carne. Depois de um longo tempo, Xingai se levantou, completamente nu. Se outros estivessem aqui, eles viriam seu uniforme militar e equipamentos colocados no chão onde ele estava deitado apenas um momento atrás, queimado até ficar crocante. Quanto ao rifle de precisão, estava em pedaços. Lentamente, Xingai abriu caminho até os restos do barril. Ele se partiu como se uma explosão tivesse ocorrido dentro dele. Demorou um pouco, mas Xingai finalmente entendeu. No instante em que atirou em sua presa, ele deu a ele tudo o que precisava saber sobre sua localização. Em um piscar de olhos, sua presa pegou essa informação e atirou de volta. O tiro foi tão preciso que a bala entrou no próprio bico de onde saiu a bala original, quase tirando a vida de Xingai. Neste momento, Xingai estava em um estado lastimável. Pedaços de estilhaços atingiram o lado direito de seu corpo. Felizmente ele havia cronometrado sua piscada apenas para que o impacto da explosão passasse por ele. Mas ele ainda estava um pouco ferido. Xingai sorriu. A visão de um homem sorrindo com um lado inteiro do rosto pingando sangue era o suficiente para causar arrepios na espinha. Mas só se tornou mais obsceno quando Xingai lambeu os lábios como um cão raivoso. Esta presa. Ele queria. Descida dimensional capítulo 92. De sua própria torre, Miles e Simeon observaram isso acontecer com expressões trêmulas. A princípio, eles pensaram que Leonel estava apenas se debatendo como uma galinha sem cabeça. Eles esperavam que o atirador disparasse uma segunda vez para acabar com sua vida. Mas o segundo tiro que eles esperavam nunca veio. A única explicação era que o tiro singular de Leonel foi eficaz em interromper o atirador ou mesmo matá-lo. Os dois se entreolharam. O indício de frieza entre eles era óbvio. Para Miles, ele queria Leonel e Aina fora de cena para que ele pudesse controlar melhor a situação da província Azul Real. Com seu pai indo para a capital, este foi um momento para ele estabelecer sua autoridade e ganhar algum poder para si mesmo. O súbito aparecimento de 2 variantes tornaria esses planos quase impossíveis. Infelizmente, sem justa causa, ele não se atreveu a colocar a mão em um variante, muito menos em 2. Mas quem diria que Leonel faria algo tão tolo quanto cometer um ato de assassinato? Isso foi como uma torta caindo do céu em seu colo. Para Simeon, seu objetivo era ainda mais óbvio. A ideia de que um filho bastardo da família Brasinger pudesse agora ter tanto poder era impossível para eles aceitarem. Do jeito que as coisas estavam agora, ele ainda era o único ciente do status de variante de Aina, pois apenas ele prestava atenção ao mundo exterior. Os outros membros da família e famílias como eles desdenharam fazer tal coisa. No entanto, se a família descobrisse a existência de Aina e percebesse que ele agiu, mas não conseguiu trazê-la de volta, ele sofreria algum castigo sem dúvida. Infelizmente, as mãos de ambos estavam atadas. Um tinha uma habilidade que era inútil diante de Leonel, e o outro não era nada sem seus asseclas geneticamente modificados. Eles só podiam ficar parados e observar o desenrolar das coisas. Embora Leonel tivesse escapado para a pequena floresta, ele não esperava que ela lhe fornecesse muita cobertura. Na verdade, era muito provável que houvesse outra emboscada esperando por ele aqui. No final das contas, não era uma floresta de verdade. Era apenas um parque. Como ele poderia esperar encontrar vegetação densa e folhagem para se esconder? Em vez de dar esperança a este lugar, Leonel parou atrás da primeira árvore que pôde. Com o machado de Aina sendo tão grande, ele estava confiante em sua capacidade de proteger a parte de trás de suas cabeças e costas. Tudo o que ele tinha que fazer era se concentrar em sua frente. Mas ele tinha que ser rápido. Não havia como dizer se outros esquadrões poderiam estar convergindo de suas costas agora que sua localização havia sido exposta. Leonel cerrou os dentes e puxou a bala no ombro. Devido ao seu movimento no último segundo, não havia penetrado muito profundamente. Ele não pôde deixar de ficar impressionado com a armadura do equipamento tático preto que usava. Ele moveu um pouco o ombro esquerdo. É doloroso, mas não a ponto de ser incapacitante. Vamos! Leonel avançou com um brilho frio nos olhos. Os que se escondiam nesta pequena floresta nunca pensaram que ele pararia na primeira linha de árvores, mas também parecia que não sabiam que seus pontos de emboscada eram todos vistos por ele durante aquele momento de descanso. Leonel enfiou o fuzil no bracelete espacial e sacou 2 pistolas. Eles eram tudo o que ele precisava. Sem desacelerar nenhuma batida, ele ergueu os braços. As mãos de Leonel pareciam ter vontade própria.
Em um momento eles estariam se movendo mais rápido que um chicote, no próximo eles estariam firmes como uma estátua. Nesses momentos de estabilidade, um único tiro ecoava pela floresta, seguido por uma leve centelha de luz e os gemidos abafados e gritos de dor de homens e mulheres. Aquelas tênues faíscas iluminavam às vezes o rosto de Leonel. Mesmo escondido atrás de um capacete, podia-se ver a suavidade de suas sobrancelhas e a naturalidade de seus olhos fechados. Se não fosse pelo fato de ele estar se movendo tão rápido, alguém pensaria que ele estava dormindo. Leonel disparou pela floresta em questão de minutos. Em seu rastro, tudo o que restou foram cadáveres e uma série de árvores com um único buraco de bala em seus troncos. Respirações profundas embaçaram o interior do capacete de Leonel enquanto ele corria pela borda do parque. Ele estava quase lá. A praça da cidade e a última linha de defesa logo estariam diante dele. Como eu supero isso? Enquanto sua mente corria loucamente, Leonel pegou um segundo capacete tático e o enfiou na cabeça de Aina. Aquele atirador de antes o assustou um pouco. Ele pensou que Aina estaria segura em suas costas, mas aquela bala o pegou completamente desprevenido. Não havia como dizer quantos atiradores daquele calibre havia, e ele estava prestes a entrar em campo aberto mais uma vez. Ele teve um leve vislumbre do rosto adormecido de Aina. Sua bochecha descansava em seu ombro e sua respiração era constante. Ela parecia uma pequena fada pacífica. Leonel não pôde deixar de sorrir. Por um momento, a fadiga em seus membros desapareceu completamente. Ele realmente era um tolo apaixonado. Depois que ele colocou o capacete na cabeça dela, seus olhos ficaram sem emoção mais uma vez, então viraram e ficaram frios. Tudo bem se todos saíssem do caminho. Se fosse esse o caso, ele poderia deixá-los em paz. Mas se eles quisessem desempenhar um papel em que Aina se tornasse prisioneira, eles teriam que pagar o preço. Leonel fechou os olhos mais uma vez e recarregou o pente de 2 fuzis. Então, ele se levantou como se estivesse usando o que restava de sua força para manter as costas retas e começou a atirar como um louco. Ele havia feito o possível para obter uma vantagem. Depois de sair da última árvore e entrar em estradas habilmente pavimentadas, a única coisa entre ele e uma linha de 200 soldados era uma grande fonte de água com uma sereia sentada nas costas de uma baleia. Descida dimensional capítulo 93. Do ponto de vista da pequena tropa, era difícil ver Leonel por trás do bebedouro, mas suas balas pareciam ter olhos próprios. Voando pelos braços da sereia, sob as barbatanas da baleia, através dos jatos d'água, ele fez chover rajadas de tiros letais em sua direção como se pudesse ver através de tudo. Às vezes, suas balas até atingiam a estátua. Mas apesar do material resistente de que era feito, eles perfuraram. Leonel parecia sempre apontar perfeitamente para as partes mais fracas e finas da estátua, rasgando-a como tofu. Fogo! Um comandante rugiu, de repente vendo sua tropa cair em tumulto. Passaram-se apenas alguns segundos, mas mais de uma dúzia de seus homens caíram, incapazes de se levantar novamente. Bang! Outro rifle de precisão soou quando uma saraivada de balas veio da tropa de 200. Mas, Leonel fingiu que não havia sentido nada, seus passos apenas mudando ligeiramente. O barulho alto de metal ressoou quando a bala ricocheteou no machado de Aina. Apesar da força, a postura de Leonel era forte e firme. Era como se ele não soubesse que seu pescoço estava prestes a ser perfurado. Estreite a formação. O comandante latiu. Os lábios de Leonel se contraíram em uma linha tênue. Eu não posso atirar mais para baixo deste ângulo. Se eu posso aproveitar a fonte, eles também podem. Nesse caso, o fogo de Leonel de repente concentrou-se no bebedouro. Vendo que não havia mais homens caindo, o comandante sentiu que seu comando anterior havia sido a resposta perfeita. Leonel não era o único que podia se aproveitar da cobertura. Espera, espera, avante. A tropa atacou. Havia apenas 100 metros entre eles e Leonel. Enquanto eles se aproximassem dele, eles poderiam espalhar a formação e ele estaria cercado. Mas o que aconteceu a seguir os deixou sem palavras. Leonel de repente lançou-se para a frente e saltou no ar. Com toda a força, chutou com as 2 pernas a cabeça da baleia. Aqueles que tiveram vislumbres fracos disso ficaram sem palavras. A ação parecia ridícula. No entanto, esses pensamentos não duraram muito. Com um bang, a fonte de água desabou e os restos da sereia e da baleia voaram no ar por um momento antes de derrapar violentamente no chão. Os olhos do comandante da tropa se arregalaram. Jamais poderia imaginar que o fogo concentrado de Leonel visava a base da ligação da estátua com a fonte. Naquele momento, ele o enfraqueceu apenas o suficiente para chutá-lo no chão. Dispersa! Dispersa! Ele rugiu. Infelizmente para ele, Leonel estava montado na baleia deslizante, com as mãos apontadas para frente com 2 rifles táticos. Quase como uma cavalaria atacando, ele avançou loucamente, as balas chovendo com ele como ponto de origem. A baleia deslizou pelo chão, colidindo com a linha de frente da tropa e esmagando vários deles antes de finalmente diminuir a velocidade. Leonel nem se preocupou com o resto da tropa dispersa. Esta foi a oportunidade perfeita. Ele saltou da baleia, correndo em direção às portas do centro da cidade com toda a sua força. Balas choveram em sua direção, mas todas saíram do machado de Aina. No entanto, em todo seu fervor, Leonel havia esquecido uma coisa. No momento em que saiu do centro da cidade e voltou para o exterior, sentiu que sua força não estava mais restrita. Essa foi boa. O que era ruim era que ele havia esquecido que havia uma cidade exterior. E na cidade externa, ele viu uma unidade de 8 esperando por ele embaixo dos degraus. Esses 8 sozinhos deram a Leonel muito mais pressão do que aqueles 200 soldados atrás dele. O olhar de Leonel encontrou deles, sua respiração irregular. Era como se um carvão quente estivesse passando por seus pulmões.
Droga, Leonel já vinha ultrapassando seus limites há muito tempo. Ele estava meio passo em seu túmulo antes mesmo de entrar no forte, muito menos agora depois de ser loucamente perseguido por mais de 1 hora. Agora mesmo, ele estava no mais alto dos níveis, pensando que havia escapado, apenas para descobrir que não havia escapado. Ele caiu mais pesado do que subiu. A dor em seu corpo parecia querer destruí-lo. Abaixe as armas, garoto. Você já fez mal o suficiente. O homem que liderava o grupo parecia bastante velho, mas seus olhos e voz tinham um vigor juvenil. Havia algo especialmente mágico em sua voz que fazia qualquer um querer se curvar para agradá-lo. Vendo que Leonel estava um pouco atordoado, a unidade especial avançou lentamente cercando Leonel. Não que Leonel não soubesse o que estava acontecendo. Na verdade, desde o início, a voz agradável não o influenciou. Ele só queria um pouco mais de tempo para descansar, só um pouco mais para recuperar o fôlego. Estou tão cansado. Leonel pensou com ar abatido. No entanto, a unidade especial continuou a se aproximar e Leonel percebeu que os poucos segundos que levariam para cercá-lo não fariam muita diferença na situação de seu corpo. Leonel apertou os fuzis com mais força. Ele desejou que eles se flexionassem como se puxassem suas últimas forças. Assim que estivessem perto o suficiente, ele se moveria e pularia esse obstáculo também. Quem diria que naquele exato momento, justamente quando Leonel ia bater em outra parede, de repente sentiria que suas costas estavam excepcionalmente leves. Seus olhos se abriram, mas ele mal reagiu quando uma sombra apareceu entre os 8 cujas expressões agora estavam mudando drasticamente. Uma foice de energia vermelho-ouro cortou seus pescoços de uma só vez, fazendo com que uma chuva de 8 fontes de sangue disparasse para o céu. Sob a chuva, uma mulher baixinha tirou o capacete preto, sua aparência fazendo o coração de Leonel, que se manteve firme mesmo em meio a tudo isso, bater descompassado. As gotas carmesim pareciam irradiar sob sua aura, seus olhos âmbar brilhando tão intensamente que pareciam dourados. Seus longos cabelos esvoaçavam ao vento, refletindo a luz da lua como uma cachoeira sob o ar frio da noite. Ainé! Naquele momento, Leonel de repente entendeu alguma coisa. De acordo com as máquinas de análise do Império, a habilidade de Aina caiu sob o tipo de cura. Isso sempre foi estranho para Leonel porque a forma como Aina descreveu sua habilidade para ele não parecia ter nada a ver com a cura. Mas agora parecia que ele estava errado. A cura pode muito bem ser a base da habilidade de Aina e foi a raiz de sua força. Mas sua cura deve funcionar apenas em seu próprio corpo. Aina provavelmente adivinhou como as coisas iriam se eles voltassem, mas em vez de parar Leonel, ela permitiu que ele voltasse e visse a verdade do mundo por si mesmo. Era possível que ela já estivesse curada há mais de um dia. Não, talvez ela nunca tenha passado muito tempo ferida em primeiro lugar. Preocupada com a possibilidade de estarem sendo monitorados, ela continuou a fingir seus ferimentos para fazê-lo subestimar a dupla e só fez um movimento no momento mais oportuno. Aina pegou um enfeite de cabeça e o colocou. Uma pequena joia do tamanho de uma unha pendia de sua testa, parecendo uma gota d'água. Então ela se virou para Leonel e sorriu levemente. Você já fez o suficiente, eu cuido do resto. Tão lindo! Leonel murmurou como um idiota. Aina corou profusamente, sua aura de valquíria desaparecendo como uma maré vazante. Sentindo-se constrangida e vendo que Leonel ainda queria ficar olhando mais um pouco, ela subiu as escadas, agarrou pelo pulso e puxou. Se ela não fizesse isso, esse tolo ficaria olhando por quem sabe quanto tempo mais. Não era como se eles estivessem fora de perigo ainda. No momento em que ela se afastou da aparência atrapalhada de Leonel, seu olhar se tornou frio. Esse tolo realmente fez do Império da Ascensão um inimigo só para mim. Nesse caso, qualquer um que me impedir de tirá-lo daqui pode ser partido em 2. Descida Dimensional capítulo 94. Na verdade, Leonel ficou um pouco envergonhado por nunca ter percebido que Aina estava acordada o tempo todo. Ele tinha feito o possível para ignorar o fato de que ela estava de costas, ou então ele teria se perdido na suavidade de sua figura. Como poderia ele, virgem por toda a vida, resistir à sensação daquelas duas coisas macias em suas costas? Ele finalmente não teve escolha a não ser praticamente ignorá-la completamente. Leonel balançou a cabeça enquanto corria no ritmo de Aina. Agora que ele havia perdido algumas centenas de quilos nas costas, seu cansaço não parecia mais tão ruim. Bem, isso e o fato de que ele não parecia ser necessário. Aina era como uma unidade de artilharia de uma mulher. Ela não parecia precisar da ajuda de Leonel para nada. Ele apenas ocasionalmente atirava em algum perigo à distância. Agora que sua força não estava restrita, parecia que sua visão interna aumentou quase 10 vezes. Pelo que ele podia ver, ele tinha uma área de nitidez e uma área de imprecisão. Dentro de cerca de 200 metros, ele podia ver as coisas como se estivesse olhando para elas com seus próprios olhos. Entre 200 e 1000 metros, tudo gradualmente foi ficando nebuloso até que ele não conseguia sentir nada. Quando ele emparelhou esta região nebulosa com os instintos primitivos da consciência primitiva, ele foi capaz de sentir áreas gerais que abrigavam perigo e intenção de matar. Assim, ele enviou tiros de advertência naquelas direções. Se ele batia neles ou não, ele não se importava. Ele só queria interromper o ritmo deles para que não pudessem atirar em Aina. O que Leonel não poderia imaginar é que Aina não precisava de sua ajuda. Pare de atirar, você só vai expor nossa localização exata. Deixe-os atirar. Eles não vão conseguir tocar em um fio de cabelo da sua cabeça. Ao ouvir essas palavras, Leonel piscou. Como os papéis haviam se invertido tão repentinamente? Quando ele se tornou a donzela em perigo, não demorou muito para Leonel entender de onde vinha a confiança de Aina. Eles atacaram a região densamente povoada de residências. Das portas internas da cidade aos portões externos da cidade, havia uma estrada principal que ligava os dois. Este não era exatamente um ótimo projeto, pois tornava o forte mais fácil de invadir se os portões principais caíssem, mas Leonel presumiu que fosse assim por uma questão de conveniência. Leonel pensou que Aina evitaria a estrada principal.
Sua única vantagem agora era o fato de que havia apenas um par deles. Eles devem aproveitar isso e tentar encontrar outra saída. Leonel não acreditava que a família Leon fosse burra de fazer uma cidade com uma porta só. Era possível que Miles tivesse escondido os outros com sua habilidade. Nesse caso, ele só precisava se aproximar para poder ver através deles com a visão interna. Mas Aina não fez isso. Ela avançou pela estrada principal reta. Se um veio, ela o matou. Se 2 viessem, ambos perdiam a cabeça. Se 10 vieram, eles caíram todos iguais. Sua eficiência era assustadora a ponto de Leonel se sentir entorpecido. Leonel levou quase 2 horas para sair do centro da cidade, mas Aina parecia estar fechando os portões do forte em menos de 20. Nada era capaz de detê-la. A verdade era que isso se devia ao fato de a cidade externa não ter torres de interrupção da força, então a tecnologia disponível era muito mais fraca aqui. Mas Leonel parecia ter esquecido disso e só tinha elogios sem fim para Aina. Pare! O próximo pobre comandante se aproximou tentando detê-los. Infelizmente, seu destino não foi muito diferente daqueles que vieram antes dela. Não era como se todas as unidades especiais ficassem ociosas no forte. O que Aina matou de uma só vez foi o único que não estava estacionado em um perímetro distante. Os olhos de Aina brilharam de repente quando o estrondo de um rifle de precisão soou. O coração de Leonel parou. Ele podia sentir a bala entrar no alcance de sua visão interna e podia ver que estava perfeitamente apontada para a testa de Aina. Mas ele simplesmente não foi rápido o suficiente para detê-lo. Quem diria que Aina teria começado a se mover antes mesmo de o tiro soar? Ele estava tão preocupado que nem notou que ela havia desviado sua atenção para aquela direção há muito tempo. Seu machado balançou para baixo, dividindo a bala em 2. Sem parar, ela deu mais um passo à frente e voltou a golpear, desferindo outra bala que foi apontada para Leonel. Leonel piscou em choque. Ela não foi mais rápida que a bala, ela apenas agiu antes que ela pudesse chegar aqui como se ela previsse. Um momento depois, o olhar de Leonel se concentrou no capacete na cabeça de Aina. Tinha uma estrutura delicada em forma de colar que envolvia sua cabeça como uma faixa. A joia singular que havia pendurado em sua testa como uma gota de água límpida. Ele de repente entendeu. Leonel recebeu uma recompensa quase bronze. Como Aina poderia não receber um também? Aina se virou e avançou novamente. Seu machado alternava entre cortar cabeças e cortar balas. A maneira como seu corpo dançava com aquele machado de batalha com o dobro do tamanho de seu corpo a fazia parecer uma fada carmesim. A noite estava escura por toda parte, com a única exceção da aura vermelho-dourada ao redor de seu corpo. Eu sei que minha mente é minha maior fraqueza também, mas isso pode me ajudar a cobrir isso. Apenas confie em mim por enquanto. Aina disse com confiança. Leonel finalmente entendeu. Embora ele pensasse que não tinha escolha a não ser se curvar às exigências do Império, Aina nunca pensou nisso como uma opção. Ela escondeu o fato de ter esse tesouro, razão pela qual o Homem-Rato foi capaz de pegá-la desprevenida. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, não havia razão para ela continuar escondendo. Bom, eu estava preocupado que o Duque do Governador Júnior pudesse aparecer para uma última resistência e pegar Aina desprevenida. Mas se a mente dela estiver protegida por um tesouro de quase bronze que parece capaz de aumentar sua percepção, não há problema. Leonel sentiu que finalmente podia respirar com facilidade. Do jeito que as coisas estavam indo agora, mesmo que ele simulasse com seu Dreamworld, a probabilidade de eles saírem ilesos deste forte era de mais de 90%. Mas o que devemos fazer depois de partirmos? Leonel franziu a testa. Eventualmente, ele percebeu que a única opção era deixar a Terra. Eles não tiveram chance de ficar aqui. Sua única opção era esperar que o dicionário pudesse encontrar uma zona de classificação alta o suficiente para entrar, para que pudessem ganhar um prêmio de teletransporte para outro mundo. Tio Montes provavelmente será capaz de me dizer sobre quais mundos são relativamente mais seguros e aceitam mais pessoas de fora. Leonel estava perdido em seus pensamentos quando isso aconteceu. A explosão foi tão alta que ele não conseguiu ouvir nada por um longo tempo. Não, ele podia ouvir alguma coisa. Era um barulho alto e agudo. Se Leonel tivesse que escolher algo que o lembrasse, ele pensaria imediatamente na estagnação de um batimento cardíaco. Era o tipo de som que a sala de emergência de um hospital teria ao repetir. Sangue escorria de suas orelhas e um calor abrasador o assaltou. Era como se uma parede de fogo invisível tivesse colidido com seu corpo. O vento que veio foi quase forte o suficiente para derrubá-lo. O calor era tão insuportável que Leonel não teve escolha a não ser fechar os olhos. A última visão que ele viu foi Aina congelada no lugar na frente dele. Ela estava perfeitamente bem, mas parecia estar tão chocada quanto ele. Eles? A mente de Leonel ficou em branco. Ele abriu os olhos mais uma vez para encontrar Aina no mesmo lugar, mas as casas residenciais que estavam à frente deles foram feitas em pedaços. Uma chuva de pedras e entulho caiu por toda parte. Enquanto a audição de Leonel voltava lentamente, a primeira coisa que seus ouvidos captaram foi o grito. Desde o início da fuga de Leonel e Aina, eles não viram um único civil. Eles se esconderam e se esconderam em suas casas, não querendo se envolver. Da mesma forma, os dois os deixaram sozinhos. Mas agora seus gritos enchiam seus ouvidos como demônios traiçoeiros arranhando seus corações. O lábio inferior de Leonel pendia frouxo, um som que parecia um cruzamento de uma risada triste e um suspiro escapando graças a eles. Em uma torre distante, Miles assistia sem um pingo de emoção. Eles só erraram porque faltava um pouco a tecnologia mais fraca a qual estavam presos sem que a força interrompesse as torres. Mas ele estava confiante de que não haveria uma segunda vez. Ele não se atreveu a usar tal tática no centro da cidade.
Essas pessoas eram nobres. Mas o que essas sanguessugas atingidas pela pobreza para a sociedade valiam para ele? Atire de novo. Ele disse friamente. Outra saraivada foi lançada. Desta vez, seu objetivo era verdadeiro. Descida dimensional capítulo 95. Não. Leonel se sacudiu para acordar, arrastando para cima a reserva de força que conseguirá recuperar enquanto permitia que Aina a conduzisse para prendê-la em seus braços. Ele tentou cobrir Aina completamente, esperando que seu machado pudesse bloquear o resto do ataque. Estrondo. Uma dor como nada que Leonel já sentirá na vida assaltava seu corpo. Sem suspense, ele foi enviado voando. Ele não conseguia nem distinguir mais de cima para baixo, muito menos dizer o quão longe ele havia voado. O colar de corrente quase bronze em seu pescoço se estilhaçou. Foi apenas um pequeno estalo, mas veio com um som quase tão alto quanto a própria bomba. Ou talvez o senso de som de Leonel também tenha sido completamente destruído. Ele realmente não poderia dizer. Aina? Aina? Leonel rugiu, mal conseguindo ouvir a própria voz. Só depois de gritar com tudo o que tinha é que ele se ouviu fracamente. O estado de Aina era muito mais lamentável do que o dele. Ele tentou o seu melhor para cobrir suas costas enquanto seu machado cobria grande parte de sua frente, mas suas pernas e alguns de seus braços estavam completamente expostos. A visão embaçada de Leonel lacrimejou ao vê-la, um caroço crescendo rapidamente em sua garganta. Suas pernas foram carbonizadas além do reconhecimento. O que antes era uma pele delicada e clara estava enegrecida além do reconhecimento. Foi tão ruim que ela nem sangrou, até o próprio sangue parecia ter queimado até as cinzas. Seus braços estavam em uma situação um pouco melhor, mas isso de alguma forma tornou mais horrível. Queimaduras graves de 4º grau quase expuseram seus ossos. Sua carne borbulhava quase como água, produzindo uma cena que fazia o estômago revirar. Os joelhos e as palmas de Leonel a cercavam quase como uma mãe protegendo seus filhotes. Ele queria gritar e rugir, mas seus órgãos internos não pareciam querer permitir isso. Sangue escorria de seus orifícios, parcialmente obscurecido pela fuligem e sujeira que cobria seu corpo. Leonel remexeu rapidamente nos bolsos. Quando encontrou a pulseira que procurava, colocou-a no pulso de Aina o mais delicadamente que pôde. Arrependimento encheu seu coração. Eu sou tão estúpido, eu sou tão estúpido. Eu deveria ter dado a ela antes. Por que não dei a ela antes? Ele sentiu como se algo estivesse arranhando seu peito e comendo sua carne. Ele tinha esse bracelete desde que saiu da tumba maia. Era apenas um tesouro preto de nível 4, mas como era de uso único, era inúmeras vezes mais poderoso do que outros tesouros de seu nível. Ele escolheu apenas para Aina, para que pudesse protegê-la e ajudá-la. Mas quando ele a viu matar Conrad assim, ele começou a questionar tudo. Mesmo depois de saber que ela havia matado Conrad para proteger Yuri, ele ainda não conseguia esquecer aquela cena. Leonel sabia que gostava de Aina mais do que ele mesmo poderia expressar em palavras. Mas sempre havia um pedaço dele que permanecia contido, uma parte dele que não podia aceitá-la. Então, ele nunca deu a ela a pulseira que via como símbolo de seus sentimentos. Ele era tão estúpido, impossivelmente estúpido. O arrependimento estava se infiltrando em suas veias como um veneno venenoso. Leonel rugiu como uma fera enfurecida, ignorando a dor de seus órgãos internos. Ele mesmo mal conseguia ouvir, mas se espalhou por todo forte como uma onda de choque. Fogo. Miles observava friamente, um brilho desdenhoso iluminando seus olhos. Seu único arrependimento era que um tesouro tão bom provavelmente não sobreviveria aos destroços e teria que ser enterrado junto com eles. Ao lado, a expressão de Simeon era muito mais sádica. Lembrou-se da voz de Leonel quando disparou aquela bala em sua direção há apenas 2 horas. Infeliz. Essas foram as palavras que ele disse, como se a interação não tivesse sentido para ele. Ver Leonel sofrer assim depois de humilhá-lo daquele jeito fez com que a coceira no coração diminuísse. É uma pena que a filha daquela prostituta morra sem retribuir à família os genes que ela recebeu. Mas que assim seja. O rugido enlouquecido de Leonel foi abafado pela explosão. Estrondo. Leonel sentiu os ossos de seu corpo se quebrarem e estalarem ao se chocar contra algo pesado. Sua visão estava muito turva para ver onde ele estava. Ele mal conseguia dizer com sua visão interna. A única coisa que ele sabia com certeza era que ele estava segurando Aina. Leonel ouviu uma voz fraca em seu ouvido junto com o estilhaço de outro tesouro. A joia do bracelete que ele acabará de colocar na mão de Aina quebrou e escureceu, caindo de seu encaixe. A princípio, ele pensou que a voz estava tentando dizer seu nome, mas não era verdade. Pequeno tolo. Peg. Leonel piscou, sentindo algo pressionado contra o peito. Foi só depois que seus sentidos mal estavam parcialmente recuperados que ele percebeu que era Aina falando e ela estava empurrando algo contra seu peito. Ele olhou para baixo para encontrar um pedaço de papel alto e fino entre a mão dela e o peito dele. Não, parecia muito com um pedaço de tecido para ser chamado de papel. No entanto, tudo que Leonel podia ver era a mão de Aina. Como ela conseguiu continuar segurando o machado em um e erguer o outro para dar a ele essa coisa, seja lá o que fosse, Leonel não fazia ideia. Isto é um ticket, e basta despejar sua força nele e ele vai te levar para um outro mundo. Eu já examinei. Isso deve ser Safé. A expressão de Leonel vacilou, sua garganta seca. Fogo. Miles disse mais uma vez friamente. Governador Júnior Duke, não podemos fazer isso. Eles foram jogados muito perto das paredes. Se atirarmos de novo, vamos comprometer a segurança do forte. Alguns inválidos já foram atraídos pelo barulho. Dentro da torre, o comandante do posto hesitou, mas ainda cerrou os dentes para explicar. Ele já estava horrorizado com as ações de Miles.
Agora que havia encontrado uma desculpa tão boa, tinha que fazer uso dela. Miles pode não se importar com as pessoas comuns, mas pelo menos se preocupa com sua própria segurança, certo? Quem se importa, vamos apenas construir outra parede. Miles disse friamente. Eles construíram uma muralha tão grande em tão pouco tempo. Eles poderiam facilmente fazê-lo novamente. Sem contar que teria que ser apenas uma reparação e não uma reconstrução total. Desta vez, outro oficial interveio. Governador Júnior Duke, as ligas que usamos para construir o muro eram todas de estoques de emergência no caso de um evento classe 9, vermelho como este. Elas já foram usadas e não teremos a tecnologia ou segurança para minerar tais minérios novamente no curto prazo. Todos prenderam a respiração, esperando a resposta do governador Júnior Duke. Envie todas as unidades disponíveis para baixo. Todos suspiraram aliviados. Você ouviu o Duque Governador Júnior? Envie as ordens. Espere. Miles de repente os parou, fazendo com que se sentissem nervosos novamente. Ligue também para o almirante nível 5 Bennett. Pelas muralhas do forte, Leonel ainda não havia percebido que havia sido enviado tão perto de seu objetivo original. Mas mesmo que tivesse, dificilmente teria forças para se mover agora e havia inimigos por toda parte. Pegue. Aina falou com firmeza. Eles não vão me matar. A família. Zinger precisa de mim. Ela se atrapalhou fracamente e também conseguiu encontrar uma pílula. Isso pode estimular seu potencial por 5 minutos, mas vai te deixar, nós, 3 dias depois. RD. Só tome-se, achar, perigo por outro lado. Aina tossiu violentamente. Eu pareço, estou em um péssimo estado, mas meu corpo vai sarar logo. Não se preocupe. Leonel segurou a mão de Aina que mais uma vez pressionava seu peito. Que mundo é esse? Leonel perguntou com uma voz rouca. Os lábios macios de Aina se curvaram em um sorriso, aparentemente feliz por Leonel perguntar isso. Chama-se Terrain. Ela riu um pouco antes de rir. Parece que não somos os únicos com mau senso de nomes. Ao ouvir que a voz de Aina estava ficando cada vez mais firme, Leonel sorriu, apertando levemente a mãozinha dela. Parecia que ela não estava mentindo. Seu corpo realmente estava se recuperando a uma velocidade surpreendente. Você está certo, terra e terreno realmente são nomes ruins. Leonel respondeu levemente. Suas palavras pareceram deixar Aina à vontade por um momento, mas ela congelou com o que ouviu a seguir. Espere por mim lá. Eu venho buscar um presente muito melhor do que esse bracelete, eu prometo. Aina não teve tempo de reagir antes que o papel virado em tecido que ela havia pressionado contra o peito de Leonel fosse colado em sua testa. A última coisa que ela viu foi o sorriso de Leonel e o olhar gentil e amoroso em seus olhos antes de ela desaparecer. Um bilhete de teletransporte só poderia funcionar para uma forma de vida por vez. Mesmo o Metal Spirit que Aina estava segurando para ele não poderia segui-la. Mas Leonel estava calmo enquanto olhava para a pílula vermelha em sua mão. Sem hesitar, ele se levantou fracamente e engoliu. Descida dimensional capítulo 96. Leonel fechou os olhos com força, como se tentasse espantar o cansaço. No fundo de suas entranhas, um carvão em chamas pousou. Um instante depois, estourou. Como se centenas de cobras estivessem correndo por seu corpo, Leonel sentiu como se todas as suas veias, artérias e vasos sanguíneos tivessem sido incendiados de repente. Seus olhos se abriram, um vermelho profundo escondido nas profundezas de seu verde pálido. Sua cabeça virou ligeiramente em uma direção particular, o frio dentro de seu olhar borbulhando. Miles e Simeon sentiram um suor frio nas costas. Por um momento eles acharam difícil até respirar, muito menos se mover. Levaria 8 minutos e 36 segundos para chegar lá e matá-los neste estado. Não é tempo suficiente. Leonel nunca sentirá tanta vontade de matar. Era pior do que apenas querer acabar com a vida de alguém. Era profundo a ponto de querer sentir o calor do sangue deles. Ele estava chateado. Claro, ele estava bravo por não ser capaz de matá-los. Mas ele estava ainda mais chateado com sua própria fraqueza. Parecia clichê. Ele tinha certeza de que havia lido exatamente a mesma linha em 100, se não 1000 livros, programas e filmes antes. Mas não foi até agora que ele sentiu no fundo de sua alma um desejo que procurava rugir. Outros achavam que Leonel não gostou do resultado do exame de análise genética porque não gostava de ser zagueiro. No entanto, isso não era verdade. O que Leonel realmente não gostou foi a ideia de alguém ditar o que ele pode ou não fazer. A sensação de alguém o encurralando assim o deixou enfurecido. Mesmo ele ainda não sabia o que queria fazer com sua vida, então como alguém ousaria decidir seu curso por ele? Quem eram eles para fazer tal coisa? Para tratá-lo como uma marionete em uma corda que eles poderiam puxar para qualquer lado que desejassem. Aquelas pessoas inocentes que morreram hoje eram exatamente assim. Fraco, tendo suas vidas, seus destinos brincados por um capricho. Ele era realmente muito diferente deles? Leonel nunca foi uma pessoa ambiciosa. De uma certa perspectiva poderia ser considerada uma de suas falhas. Talvez a única coisa em sua vida que ele realmente quisesse fosse a resposta de Aina para suas confissões. Aquele desejo infantil e singular o levou a tal extremo. Ele nem se lembrava direito de como aconteceu, mas aqui estava ele. Ele agora era um inimigo do gigante do Império da Ascensão. Leonel era assim simples. Uma coisa tão pequena, mas ele estava disposto a ir tão longe por isso. Aina não era a mulher mais bonita que ele já tinha visto, essa era John. Ela só disse o nome dele uma vez. Ele nem mesmo sentia que sabia muito sobre ela. Foi apenas um sentimento. Era um sentimento que lhe dizia que não havia mulher melhor para estar ao seu lado. Então, ele se esforçou para que isso acontecesse. Não era nada mais e nada menos.
Se outros ouvissem seus pensamentos, pensariam que ele era louco. Tal homem, se ele alguma vez teve ambição, se ele alguma vez teve algo que ele queria realizar, o quão assustador ele seria. Porém agora, Leonel queria uma segunda coisa. Suas cabeças. Até que ele tivesse ambas as cabeças vazando sangue diante dele, ele não iria descansar. Da próxima vez que eu vier, vou fazer você pagar por tirar Aina de mim. Esses eram seus verdadeiros pensamentos. Ele não mencionou os inocentes que caíram nenhuma vez. Isso foi um tanto cruel, mas era humano. Leonel voltou-se para as altas muralhas prateadas do forte. Ele não estava nem a 100 metros deles agora. Com a força fluindo por seu corpo e seus sapatos, ele não levaria nem 30 segundos para pular sobre ela, derrotar os guardas nas paredes e pular para o outro lado. No entanto, foi nesse momento que ele de repente ouviu uma voz familiar. Me deixar ir, James. Leonel franziu a testa, olhando para trás. A essa altura, muitos guardas já haviam cercado Leonel enquanto ele estava perdido em pensamentos. Eles estavam a 10 metros dele. Mas Leonel simplesmente os ignorou sem lhes dar um olhar. No entanto, ele não esperava ouvir a voz de James aqui. O pai de James era um oficial Tier 5. Mesmo entre os do centro da cidade, seu status era alto. Enquanto Miles ousava matar plebeus descaradamente, James não deveria estar em perigo. Então o que estava acontecendo? Miles era tão estúpido. Ele ainda podia manter o controle da situação antes, mas se começasse a mirar nos nobres também, não seria capaz de manter o poder por muito tempo. O olhar de Leonel pousou em James, que estava a cerca de 20 metros de distância, lutando sob o controle de um homem com o rosto coberto por um capacete tático preto. Mesmo no escuro, foi fácil para Leonel distinguir a arma na têmpora de James. Um dos comandantes que não se moveu devido à pressão avassaladora emitida por Leonel zombou, seus joelhos ainda tremendo um pouco enquanto ele reunia coragem. Obedientemente, permita-se ser capturado, ou então seu amigo sofrerá um destino pior que a morte. Leonel ficou meio perdido, dando mais coragem às unidades que o cercavam. Leo, não dê ouvidos a eles. Apenas corra. Leonel ficou um bom tempo calado. Na realidade, foram apenas 5 segundos, mas esses 5 segundos de alguma forma pareceram uma eternidade. No entanto, para quem assistiu, parecia apenas natural. Ele não estava apenas lutando, tentando decidir se deveria escapar com todas as suas forças ou salvar seu melhor amigo, mas as palavras que Leonel disse a seguir deixaram-nos perdidos. James, tem certeza que quer que eu mate? A voz de Leonel era calma e uniforme. Isso já era chocante o suficiente, mas as palavras que ele disse eram ainda mais ridículas. O que ele quis dizer com isso? James de repente hesitou, seu rosto pintado de confusão. Eu nunca vi seu pai antes. Leonel começou devagar, mas isso só faz sentido. Meu pai se aposentou de sua posição de nível 5 e eu não venho de uma família grande, então só faz sentido que eu não seja digno de esfregar cotovelos demais com os Bennett. Quanto mais Leonel falava, mais pálido James ficava. Pessoas com cerca de 1,80 m de altura não são raras, mas aquelas que podem ser tão altas quanto você são uma porcentagem bem pequena. Você tem uma habilidade defensiva de grau, em comparação com os outros, o que você deve temer menos são armas de classe baixa que podem funcionar sem interrupção da força. Por último, seria muito estúpido para Miles virar os nobres que o ajudam a manter todos na linha, você não acha? Leonel continuou a falar calmamente como se não sentisse mais e mais unidades se aproximando dele. Então, vou perguntar de novo, James. É você. Claro, isso. Você quer eu matar ele? As palavras de Leonel foram como um martelo cravado no coração de James. Vendo que James não respondia, Leonel balançou a cabeça. Estou desapontado. Eu realmente tomei você como meu amigo mais próximo. Besteira. James de repente rugiu. Você finge se importar com tantas coisas, você finge ter um bom coração, mas tudo o que realmente importa são as coisas acabarem exatamente como você quer. Você não gosta de matar só porque não quer lidar com culpa. Você não gosta de jogar futebol só porque não pode escolher. Você só quer fazer as coisas do seu jeito e nada mais importa. Leonel franziu a testa. Ele não conseguia entender a confusão que James estava falando. Ele podia sentir que esse seu amigo tinha isso em mente há muito tempo, mas não era eloquente o suficiente para colocá-lo em palavras de maneira curta e concisa. Mais ainda, Leonel não sabia de onde vinha aquilo. No entanto, de alguma forma, mesmo sem uma verdadeira linha coesa conectando seus pensamentos, as palavras de James pareciam esfaquear algo no fundo do coração de Leonel. Você é um maldito sociopata hipócrita. Leonel olhou para James, que estava à beira da hiperventilação. Havia um leve indício de dor no fundo de seus olhos que ele não conseguia esconder. Não sei se as coisas que você disse são verdadeiras ou não. Leonel finalmente respondeu. Eu realmente não me importo com muitas coisas. Objetivos. Eu não tenho nenhum ainda. Quando meu pai mencionou o fato de que minha mãe ainda estava viva, eu não senti muito. Em toda a minha vida, eu nunca sequer perguntou-lhe sobre ela. Existem poucas coisas das quais tenho certeza. A primeira é que amo meu pai. A segunda é que Aina é a mulher para mim. A terceira é que você era a pessoa mais próxima de mim além do meu próprio pai, mas parecia que isso era eu sendo muito ingênuo. O que eu sei, porém, é que independentemente de quais razões você tenha, neste momento, você está tentando me empurrar para a morte. O rosto de James ficou branco como uma folha. Não importa o quanto ele tentasse, ele simplesmente não tinha uma resposta. Leonel virou-se para o homem que apontava uma arma para a cabeça de James. Espero que tenha valido a pena usar seu filho assim, Sr. Bennett. Leonel virou e saiu. Claro, houve inúmeras tentativas de detê-lo, mas todas foram imprudentes.
Miles até rangeu os dentes e disparou os canhões mais uma vez, sem se importar com os estragos que causaram nas paredes. Mas Leonel simplesmente usou os sapatos para pular fora do alcance da explosão. Sem o fardo de Aina e seu machado, e estando tão perto das paredes graças às rajadas loucas de Miles, Leonel sobreviveu dentro de seu cronômetro de 5 minutos. Com isso ele desapareceu. Descida dimensional capítulo 97. Leonel caminhava devagar, usando sua vara de prata para se sustentar. Seu rosto outrora bonito estava obscurecido por fuligem e sujeira, seu cabelo castanho dourado pendendo frouxamente para baixo. Mal se podia ver seus pálidos olhos verdes entre suas mechas, mas o que se podia ver tornaria impossível não estremecer. Havia alguma tristeza ali. Afinal, agora Leonel não tinha ninguém. Seu pai partiu sozinho para algum lugar desconhecido. Aina agora estava em outro mundo e agora, a última pessoa em quem ele pensava que poderia confiar na Terra também se voltou contra ele. Comparado com as coisas horríveis com as quais as pessoas verdadeiramente infelizes têm que lidar, isso não era muito. No entanto, para Leonel, que nunca havia sofrido muito na vida, foi um grande golpe. No entanto, não era isso que abalaria profundamente as pessoas. O que era tão chocante naqueles olhos era a frieza. Uma frieza indiferente e calculista. Leonel nem havia saído da área de influência do forte, mas estava calculando. Como uma máquina sem emoção, ele executou plano após plano, cada um dos quais levaria à morte de Miles e Simeon. Enquanto ele os observava morrer em seu mundo dos sonhos repetidas vezes, o olhar em seus olhos ficou mais frio, mais desumano. As fracas luzes do amanhecer podiam ser vistas no horizonte. Logo a noite terminaria e o sol nasceria. Os passos de Leonel foram ficando cada vez mais lentos, seu corpo cada vez menos capaz de se manter unido. Já que você já está aqui, existe a necessidade de continuar se escondendo? Leonel falou claramente. Ele havia notado essa pessoa há muito tempo, mas não disse nada. Ele esperava que essa pessoa saísse e o atacasse. Para o atual Leonel, antes era melhor. Seu corpo já estava em um estado lamentável. Se ele fosse forçado a continuar, não seria capaz de dar outro passo. Leonel pensara em fingir encontrar um lugar para se esconder e descansar. Assim, ele poderia esperar que essa pessoa fizesse sua jogada. No entanto, ele sentiu que se ele se deitasse agora, seu corpo iria desligar. Naquele momento, uma sombra saiu lentamente. Ele parecia um homem oriental com cabelos e olhos pretos escuros. Mas essa era a única coisa normal nele. As coisas estranhas eram quase numerosas demais para listar, mas mesmo a versão curta poderia fazer a expressão de alguém se contorcer estranhamente. Por um lado, o homem estava completamente nu. Ele não usava uma única coisa. Além da estranha corrente em seu pescoço que continha um cartão que pendia de um de seus elos, o rifle de precisão preso às costas e a faca na mão, ele não tinha mais nada com ele. Em segundo lugar, seu corpo estava coberto de tatuagens. No século 24, um tatuador se uniu a um especialista em nanotecnologia biológica para criar o que eles chamaram de Vision Tatotos. Eram essencialmente tatuagens que se moviam ao longo do corpo de uma forma repetitiva e semelhante a um loop, quase como um GIF do século 21. Se fosse apenas o fato de este homem ter uma tatuagem de visão, estaria tudo bem. Mas, por que sua tatuagem de visão era pornô? Era tão estranho que Leonel nem pensou em se perguntar por que a tecnologia da tatuagem da visão parecia inalterada. Seus olhos virgens não podiam deixar a mulher rechonchuda sendo arada por 3 homens ao mesmo tempo. Ele não podia deixar de se perguntar se ela estava bem. A terceira coisa estranha sobre esse homem era o fato de metade de seu corpo estar coberto por bandagens. No entanto, ele não apenas perseguiu Leonel, mas na verdade estava sorrindo de maneira masoquista, como se estivesse desfrutando de sua própria dor. Quem mais poderia ser essa pessoa se não Shingai? Eu queria esperar até que estivéssemos fora do alcance do forte para que ninguém interferisse em nossa batalha, mas não esperava que seu corpo estivesse tão fraco agora. Aposto que se aquele governador Júnior Duque soubesse disso, ele não teria desistido de persegui-lo tão rapidamente. Você já terminou? Leonel perguntou sem muita mudança em sua expressão. Shingai não ficou bravo com essas palavras. Em vez disso, ele suspirou. É uma pena. Você foi uma boa presa, mas não tenho tempo para esperar que você se recupere. Além disso, também estou ferido e a culpa é sua. Então, as coisas são justas, não acha? Shingai lambeu os lábios e deu um passo à frente, mas o que viu a seguir o fez congelar. Leonel moveu o pulso e uma granada saiu de seu bracelete espacial. Já que é assim, vamos morrer juntos. Leonel sorriu, mas parecia mais frio que o de Shingai. Antes que Shingai pudesse fazer qualquer coisa, Leonel puxou o pino. No entanto, apesar do olhar de pânico em seu rosto, Shingai estava internamente zombando. Esse idiota. Shingai riu dentro de seu coração. Então, ele preparou sua habilidade de piscar e a ativou. No entanto, o que ele viu no último momento antes de desaparecer fez seus olhos se apertarem em confusão. Ele jogou a granada longe de nós. O que? Ou não? Bang! O som não era da granada. Leonel tinha jogado tão longe que comparado a esse estrondo não era nada. Quando Shingai apareceu mais uma vez, ele encontrou uma arma colocada em seu peito, seu bico quente queimando sua pele. Ele olhou para Leonel em estado de choque. Então caiu. Morto. Leonel observou com indiferença enquanto o resto da vida de Shingai se desvanecia. Naquele momento, ele sentiu como se seu braço estivesse prestes a implodir. Sem as torres de interrupção da força, a tecnologia de mitigação de recuo da arma não funcionava mais, então ele teve que suportar o peso disso sozinho. No entanto, mesmo que ele estivesse preparado, ainda doía como o inferno. É uma pena que você fale demais, pensou Leonel, caminhando curioso até o cartão que Shingai pendurara em seu pescoço.
No momento em que Xingai deu a Leonel informações demais para deduzir algumas coisas, ele estava acabado. Ele nunca teve chance. Mesmo ele não tinha ideia, mesmo na morte, como Leonel tinha visto através dele tão facilmente. Descida dimensional capítulo 98. No momento em que Xingai disse que seus ferimentos foram causados por Leonel, isso fez com que este pensasse em algumas coisas. Não havia ninguém que ele ferisse assim. Será que Xingai estava se referindo aos cânones que Miles estava usando? Mas quando Leonel viu o fuzil de precisão nas costas, percebeu outra coisa. Este poderia ter sido o atirador em que ele atirou? Ele não deveria estar morto? Leonel estava muito confiante naquele chute. Foi então que Leonel entendeu. Se aquele atirador conseguisse sobreviver, havia 84% de chance de que ele tivesse uma habilidade que lhe permitisse fazê-lo. A julgar pela observação de Leonel, havia 7% de chance dessa habilidade ser defensiva e 91% de chance de que essa habilidade fosse evasiva. Era menos provável que fosse defensivo, ou então Xingai não estaria tão ferido. Leonel então decidiu que essa habilidade estava relacionada à alta velocidade, algum tipo de invulnerabilidade ou potencialmente teletransporte. No começo, Leonel havia dado ao teletransporte as menores chances, porque sabia intuitivamente que deveria ser uma habilidade rara de alta classe. No entanto, quando Xingai deu um passo em direção a ele, Leonel percebeu que sua velocidade era muito baixa, então o teletransporte subiu um nível. Isso deixou invulnerabilidade e teletransporte. Então, Leonel armou um teste com a granada. Ele não acreditava que a habilidade de Xingai fosse inexpugnável, ou então ele não teria se ferido. Ele também não acreditava que a habilidade de Xingai tivesse uma longa duração, ou novamente ele não teria se ferido. Isso levou Leonel a concluir que a habilidade de Xingai era invulnerabilidade de curto prazo ou teletransporte de curta distância. Fosse qual fosse, ele acabou no momento em que mordeu a isca de Leonel. Isso é realmente muito inconveniente. Leonel balançou a cabeça. Se eu não tivesse que falar em voz alta com o dicionário, não teria que passar por tantos problemas. Poderia ter me dito diretamente o que eu precisava saber. Este evento era um que ninguém estava destinado a saber. Aconteceu em um lugar sem espectadores e Leonel nem parecia se importar muito com isso. No entanto, se os outros soubessem o que aconteceu aqui, como Leonel, um garoto de 18 anos, jogou um Five Star Arms Professional até a morte enquanto mal conseguia ficar de pé com as próprias pernas, o mundo viria a saber que um monstro havia despertado. Legião assassina? Os olhos de Leonel se estreitaram ao olhar para a carta que Xingai havia deixado para trás. A Legião Slayer era um nome que poucos conheciam. Isso não foi porque eles tentaram se esconder. Era exatamente o oposto, na verdade. Não havia nada que esse grupo desejasse mais do que ser amplamente reconhecido e renomado. No entanto, eles sempre foram pressionados sob o domínio do Império da Ascensão. Os poucos que conheciam seu nome eram altos funcionários do governo ou outros indivíduos infelizes que estiveram presentes durante uma de suas muitas tentativas e tentativas fracassadas de campanha. A essa altura, aqueles que eram espertos o suficiente provavelmente já haviam adivinhado exatamente o que era essa Legião do Assassino. Foi precisamente o exército rebelde que se atreveu a enfrentar o poderoso Império da Ascensão. A fim de desumanizar e emascular os rebeldes, o Império da Ascensão suprimiu as notícias deles ao extremo. Chegou ao ponto de muitos nem saberem que tinham um nome. Leonel não esperava que Xingai fosse filiado a eles. Ele foi bastante ousado em usá-lo em seu pescoço assim, mas novamente ele não parecia exatamente um indivíduo normal. O exército rebelde, hein? Leonel virou a carta de Xingai na mão. Não estou interessado em entrar, mas provavelmente posso usar esses caras para matá-los mais rápido. Na elevada província da Ascensão, havia um palácio tão alto quanto uma montanha. Lindos ouros e pratas estavam por toda parte, exibindo uma majestade impossível de compreender. Dentro da corte real, nobres de todo o país estavam reunidos. Se alguém não estivesse ciente da metamorfose, seria impossível adivinhar deste lugar que um evento tão horrível estava acontecendo. Sem falar no quão imaculado o Palácio da Ascensão parecia do lado de fora, até mesmo grande parte da província da Ascensão parecia completamente inalterada. Ainda assim, apesar de quantos homens poderosos se reuniram aqui, havia um homem que tinha tanta presença que todos foram completamente afogados. Ele se sentou no trono com um leve sorriso no rosto. Ele parecia bastante velho com base em suas rugas, talvez quase 60 anos. Mas ele tinha uma exuberância juvenil que rivalizava com um homem de 20 anos em seu auge. Seu cabelo era de um ouro branco brilhante que quase parecia irradiar sua própria luz. Seus olhos eram como duas esmeraldas verdes, brilhando como se fossem pedras preciosas. Sua barba era cheia e quase parecia a juba de um leão, mas era tão meticulosamente aparada que não havia um único fio fora do lugar. Ele era bonito a ponto de ser desumano e carismático a ponto de ser intocável. Ele tinha o tipo de ar que tornava impossível alguém continuar segurando sua raiva diante dele. Ele era o imperador Gervais Falks, o homem que exercia o maior poder na Terra. Neste momento, um homem se ajoelhou diante dele com uma expressão feia, explicando muitas coisas que ouvia com seriedade. Ultrajante. Um dos nobres rugiu ao ouvir esta história. Duas crianças realmente se atrevem a ser tão descaradas só porque foram despertadas como variantes? O que sua província azul real está fazendo, governador Duque Leum? Você não pode conter dois plebeus? O homem ajoelhado tinha uma expressão feia, mas não refutou, esperando a resposta de sua majestade. Ele sabia que seus inimigos na corte não lhe dariam margem de manobra agora que seu filho havia cometido um erro tão grande. A única opção era confessar. Escondê-lo só pioraria as coisas.
De repente, o imperador começou a rir. O riso foi tão jovial e feliz que a corte real ficou em silêncio. Leonel Morales é? Haha. O imperador Fawkes continuou a rir. Você está me perguntando o que fazer com um adolescente? Faça o que quiser, dê tudo de si. Mate-o se puder, embora eu duvide que você consiga. As palavras os deixaram sem palavras. O que estava acontecendo? No entanto, o imperador Fawkes continuou a rir. Matou alguns nobres? Matou vários milhares de plebeus? Desobedeceu ordens diretas? E daí? Se você puder, você pode ir em frente e matá-lo. Na verdade, se alguém puder matá-lo, eu o recompensarei grandemente. A segunda província que limpamos após a província da Ascensão será sua se você tiver sucesso. Perdão, o governador Duque Leon pensou que deve ter ouvido incorretamente. Deve ser isso, certo? Infelizmente, o imperador Fawkes continuou a rir. Leonel, minha filha realmente me deu um bisneto. Matar um pouco mais, agitar um pouco mais, quem se importa? Um homem Fawkes deveria ser exatamente assim. O governador Duque Leon desmaiou diretamente. Ele caiu no chão, desejando o que acabará de ouvir em sua terra de sonho. Descida dimensional capítulo 99. A corte real da Ascensão estava em alvoroço. Todos sabiam que o imperador Gervais Fawkes teve 2 filhos em sua vida, sua filha mais velha e seu filho mais novo. O talento deste último não precisava ser mencionado. Quer fosse sua inteligência, elegância ou força pessoal, não faltava nada. No entanto, apesar de seu talento, o imperador nunca entregou formalmente o título de príncipe herdeiro a ele, apesar de ser tradição fazê-lo. Ninguém sabia o motivo. Mas Gervais Fawkes era uma figura quase mítica. Aqueles que ousaram questionar suas decisões simplesmente não existiam mais. Quando se tratava da princesa, porém, eles estavam completamente no escuro. A última vez que ela foi vista, ela não tinha nem 10 anos. Desde então, ela não fez nenhuma aparição pública. Ninguém sabia onde ela estava. Só agora, com a ajuda das palavras do imperador, eles souberam que ela não apenas estava viva, mas havia se casado e até tido um filho? Como pode ser que a primeira filha da nação possa se casar sem que eles sejam informados? Que tipo de segredo estava escondido por trás disso? Claro, muitos deles pensaram que era algum tipo de conspiração. Mas essa ideia foi rapidamente descartada. Se fosse tão simples quanto a princesa desobedecer ao pai e se casar com um homem que ele não aceitava, por que ela desapareceria antes mesmo de completar 10 anos? Não pode ser que ela se casou quando era criança, certo? Além disso, a julgar pela idade da princesa, ela deveria ter cerca de 65 anos agora. Mas seu filho tinha apenas 18 anos. Então, que segredos poderiam ter preenchido o tempo entre seu 10º aniversário e seu 47º? Independentemente de qual fosse a verdade, a corte real estava perdida. O imperador os encorajava a sair e matar Leonel se pudessem, e até prometia recompensas de dar água na boca. Mas, quem deles realmente se atreveu a dar o primeiro passo? Após o término da reunião diária da corte real, o imperador podia ser encontrado meditando silenciosamente, com um sorriso radiante no rosto. Redemoinhos de força entraram lentamente em seu corpo. Em comparação com Leonel, a velocidade era bem menor, mas parecia que ele estava demorando como se estivesse dando um passeio agradável e lento. Se alguém olhasse de perto, era possível ver as linhas profundas de rugas no rosto do imperador diminuindo lentamente. Muito tempo depois, ele parecia ainda mais jovem do que naquela manhã. Avô imperial. Vendo que o imperador finalmente abriu os olhos, um jovem de sobrancelhas afiadas ajoelhou-se humildemente diante dele. O cabelo do jovem também era de um ouro branco brilhante, embora alguns tons mais escuros que o do imperador. Parecia que os genes dos Fawkes eram bastante fortes, porque seus olhos também eram de um tom profundo de verde. Ele tinha um porte bonito e confiante. Seus ombros eram largos e poderosos. E embora ele não se atrevesse a trazer uma arma na presença de seu avô, os calos em suas mãos sem defeito provavam que ele era perito em usar uma. Noé, por que você veio ver este velho trono? O sorriso do imperador não desapareceu. Ele não parecia diferente de um avô conversando com seu neto. Eu tenho um primo? Noah perguntou, sondando. Claro, você já tem um primo há 18 anos. Você é apenas um pouco mais velho do que ele. Noah se sentiu um pouco frustrado com essa resposta. O imperador obviamente sabia o que ele queria dizer com essa pergunta. A questão não era que ele tinha um primo, a questão era porque isso estava escondido. No entanto, Noah conhecia seu avô há tempo suficiente para saber que seria inútil perguntar diretamente. Ele tinha que encontrar outro caminho. Você realmente vai permitir que aqueles nobres tentem matá-lo? O sorriso do imperador se aprofundou. Sim, ele respondeu. Um talento não vale muito se for cultivado em uma estufa. Um talento. A mandíbula de Noah se contraiu involuntariamente. Ele é mais valioso para você do que eu, avô imperial? Alguém poderia esperar que um avô colocado nesse tipo de situação saísse de seu caminho para acalmar o coração de seu neto, mas o imperador não fez nada disso. Em vez disso, ele ponderou por um tempo antes de assentir como se isso fosse óbvio. A mãe dele é mais talentosa do que seu pai, e o pai dele está além do que sua mãe poderia imaginar. Essa não é apenas a conclusão lógica? Noah sentiu seu batimento cardíaco diminuir como se estivesse suspirando em resignação junto com ele. Este tipo de resposta, ele não estava surpreso com isso. O que o surpreendeu foi a última parte da declaração. Além de sua mãe? Seu pai nasceu na Terra, mas sua mãe? Como pode ser? De onde veio o pai de Leonel para obter tal avaliação? Parecia até mesmo que seu avô imperial, um homem que não tinha medo de nada, tinha algumas reservas sobre esse homem.
Se é assim, avô imperial, por que o primo não cresceu comigo? O imperador permaneceu em silêncio, continuando a sorrir para Noah. Mas isso só fez com que este último se sentisse afogado em seu próprio suor. Aqueles que crescem em bons ambientes muitas vezes acabam sendo inúteis. O imperador finalmente respondeu. Mas, você está se perguntando por que digo que o pai e a mãe dele são melhores que os seus, mas ao mesmo tempo também digo que ele não tinha um bom ambiente para viver? Sim, o sorriso do imperador se aprofundou. É a mesma razão pela qual sua mãe não pode participar ativamente da sua vida ainda. Você acha que ela não tem um motivo para isso? Os olhos de Noah se arregalaram. Esta foi a primeira notícia feliz que ele recebeu desde que esta conversa começou. Era uma frase simples, mas ele a sentia sufocando de alegria. Claro, o que Noah não sabia era que apesar de não poder participar ativamente, o pai de Leonel continuou ao seu lado apesar das restrições. Quanto ao motivo pelo qual seu avô imperial escondeu essa importante informação, era impossível dizer. Sentindo-se muito melhor, Noah sorriu brilhantemente. Avô imperial, eu gostaria de deixar a província da Ascensão e procurar o primo. Então podemos enfrentar o próximo desafio juntos. Você disse que um talento em uma estufa não vale muito, certo? O imperador balançou a cabeça. Não, este é o desafio dele, não seu. Noah rapidamente abaixou a cabeça, percebendo que havia se adiantado demais. No entanto, se você vai tentar matá-lo, eu posso permitir que você vá. Noah sentiu como se tivesse sido mergulhado em um banho de gelo. Ele flexionou seus músculos com toda a sua força, tentando parar seu próprio tremor. Mas o imperador continuou como se não percebesse o estranho estado de seu neto. Aqueles oficiais de nível 7 são realmente muito inúteis. Eu poderia dizer que nenhum deles teria a espinha dorsal para agir. Talvez apenas o governador Duque Leon fizesse algo quando fosse encurralado. O sorriso do imperador se aprofundou. Dito isso, nem todos são inúteis. Aquela família Brazinger e aqueles como eles são tolos o suficiente para não me temer. Aqueles oficiais de nível 8 e acima também. Deve ser um momento interessante para seu priminho. Tenho grandes expectativas para o pequenino, haha. Que bom neto, um bom neto mesmo. O imperador riu por mais um tempo antes de se voltar para Noah. Vá em frente, pequeno Noah. Há muitos cães famintos que voltaram os olhos para o nosso pedaço de carne. E há alguns animais vorazes maiores que querem tirar um pedaço da nossa terra. Você e seu primo serão as figuras de proa de sua geração. Não me decepcione. Em sua risada, a aura do imperador vazou de seu corpo. A presença era tão imponente que Noah quase se deitou no chão. Ele sentiu que não poderia reunir coragem para fazer qualquer coisa em oposição a este homem. Sim, avô imperial. Nos destroços do porão de um prédio desabado, Leonel estava sentado contra uma parede empoeirada com os músculos espasmódicos de dor. No entanto, seu rosto permaneceu completamente inexpressivo. Para um observador externo, quase parecia que todos os tipos de cobras e insetos estavam se mexendo sob sua pele, mas Leonel não parecia notar. Sua mente estava focada em algo completamente diferente. O cubo segmentado engoliu o cadáver daquele atirador também. Não pode ser que ele queira que eu coma o cadáver dele como fiz com o polvo, certo? Se Leonel tivesse a força de sobra necessária para formá-los, com certeza estaria chorando agora. Por que seu pai o deixou para trás com um tesouro tão pervertido? Descida dimensional capítulo 100. Leonel de repente sentiu um imenso arrependimento por não ter pedido a Montes um tesouro do tipo morada. A sensação de ter seu corpo dividido fora de seu controle, mas apenas ser capaz de deitar no chão duro de pedra era realmente insuportável. Se ele tivesse um tesouro de tenda como Yuri tinha, isso seria muito mais conveniente. Yuri, será que ela vai ficar bem? Leonel franziu a testa com esse pensamento. A única razão pela qual ele conseguiu escapar da cidade externa foi porque ele só precisava se preocupar consigo mesmo. Ele sabia que voltar para pegar Yuri era impossível. Se tivesse, os dois teriam morrido. Ele estava preocupado com mais do que apenas Yuri. Ele não tinha ideia se Miles tentaria usar seus companheiros de equipe contra ele ou não. Leonel balançou a cabeça. Ele sabia que não adiantava pensar nessas coisas. Ele só tinha que ficar mais forte. Já que não posso me mover, o que posso fazer? Ei, você sabe por que o cubo segmentado pegou o cadáver daquele atirador? Asterisco ping asterisco o cadáver é útil? Leonel franziu a testa. Por que é útil? Asterisco ping asterisco as habilidades das existências no nível 7 e acima do nível preto condensam-se nos cristais etéreos da evolução da glabela. Os Force Crafters podem refiná-los em itens de uso limitado. Leonel ficou sem palavras. Embora isso fosse melhor do que ter que comer o cadáver, era muito melhor. Algo sobre usar um corpo humano para refinar itens o deixou desconfortável. Espera, Leonel de repente pensou em algo. Isso significa que o povo foi levado por esse motivo também? Asterisco ping asterisco respondendo ao Cid sim. O lábio de Leonel tremeu. A habilidade do atirador pode realmente ser útil para ele, mas ele não teria que criar tentáculos para usar a habilidade do povo? Onde estava o fator legal? Como ele poderia mostrar seu rosto para Aina novamente se ele fizesse uma coisa dessas? Espere um segundo, o cubo segmentado é um laboratório, certo? Isso não significa que eu deveria poder entrar nele? Asterisco ping asterisco sim. Então por que diabos eu ainda estou aqui? Ele pode ativar por conta própria para pegar o cadáver daquele pervertido, mas não pode ver que estou lutando aqui? Leonel pegou o cubo segmentado furioso. Ele não sabia se havia algum lugar confortável para descansar no laboratório, mas deveria ser pelo menos mais limpo do que este lugar empoeirado, certo? Como poderia tratá-lo assim? Que tipo de fetiche estranho esse cubo tinha para gostar mais de cadáveres do que de vivos?
Rei carinha. Leonel bateu no cubo com o nó do dedo. Você pode me deixar entrar? O cubo segmentado vibrou, então se separou em seus pedaços mais uma vez. Leonel sentiu sua visão escurecer e um momento depois, viu-se em um pequeno espaço de 10 por 10 por 10 metros. Do lado de fora, fora da visão de Leonel, os pedaços do cubo segmentado flutuavam onde Leonel estava sentado. Suas peças semelhantes a um quebra-cabeça eram conectadas por uma tênue luz branca, ocupando o mesmo espaço que Leonel podia ver por dentro. Este é o laboratório? Leonel piscou sem saber o que se passava lá fora. Leonel lutou para se levantar e olhou em volta. A concentração da força neste lugar é muito maior. A sobrancelha de Leonel ergueu-se. De um lado do laboratório, havia uma prateleira prateada cheia do que pareciam ser globos de neve. Mas os olhos de Leonel se arregalaram quando seu olhar pousou neles. Dentro de 2 dos globos de neve, ele podia ver o cadáver do polvo e aquele atirador flutuando. Parecia que eles tinham sido comprimidos e colocados dentro. Leonel imaginou que esse devia ser o método de preservação do laboratório. Além da prateleira de prata, Leonel encontrou as estantes e os cubículos cheios de pergaminhos que seu pai havia deixado do outro lado da sala. No meio, aquela estranha mesa com postos semisféricos que estava no porão também estava aqui. Porém, Leonel não tinha certeza do que poderia ser usado. Pensando em outra coisa, Leonel enfiou a mão em um dos bolsos grandes do equipamento tático que havia roubado do forte e tirou o espírito do metal. O carinha quicou como uma bola elástica sibilando em torno dos limites de seu cubo como se ainda estivesse tentando escapar. Mas Leonel percebeu que era só empolgação. Por que esse carinha está tão animado por estar aqui? Leonel perguntou. Ele pensou que encontraria algum grande tesouro aqui, mas além da pilha de globos de neve, realmente não havia mais nada de especial. Asterisco ping asterisco respondendo à semente, espíritos precisam de altas concentrações de força e seu elemento preferido para crescer e evoluir. A metade metamorfoseada da Terra é semelhante a um terreno baldio estéril para ela. Em comparação, o espaço interno do cubo segmentado é muito melhor. O cubo segmentado pode gerar força? Leonel perguntou com expectativa. Asterisco ping asterisco não. Leonel franziu a testa. Não pode gerar força? Então por que a concentração é tão alta? Em um momento como este, ele realmente odiava que o dicionário apenas respondesse às suas perguntas diretamente e dificilmente embelezado. Por que a concentração da força é tão maior aqui, então? Asterisco ping asterisco o cubo segmentado tem capacidade de esterilização. Explique essa habilidade para mim. Asterisco ping asterisco respondendo à semente? Esterilização. O refinamento e purificação da força. Então a concentração de força aqui depende do mundo exterior? Que grau dimensional ela alcançou? Asterisco ping asterisco sim. A concentração atual é quase igual a um mundo de 4ª dimensão de nível médio. Nível médio? Mundos da mesma dimensão também são separados, hein? Leonel esqueceu sua dor em toda sua curiosidade. Ele só queria aprender mais e saber mais. Ele achou tudo isso fascinante. Espera, a concentração de força. Se eu usar o laboratório, isso não faria os inválidos virem atrás de mim? Droga! Leonel entrou em pânico por um momento. Ele já estava aqui há vários minutos. Este foi o tempo mais do que suficiente para os inválidos se aproximarem dele. Asterisco ping asterisco não. O laboratório pode ocultar sua atividade de força. Os olhos de Leonel se arregalaram antes de começar a rir loucamente. Ele só foi forçado a parar depois que sentiu que seu pulmão poderia sair voando de sua garganta. Essa dor era realmente muito insuportável. Seu progresso sempre foi limitado por aqueles malditos inválidos. Mesmo se ele ainda estivesse no forte, não faria diferença devido àquelas torres de interrupção da força. Mas agora, com o laboratório, ele poderia praticar a limpeza dimensional sem se preocupar. Não foi fantástico? Terei que esperar que meu corpo se recupere antes que eu possa fazer qualquer cultivo da força. Mas, enquanto isso, posso fazer outras coisas. Aina disse que se sentiria fraco por 3 dias. Então, durante esses 3 dias, sua cura seria excepcionalmente lenta. Após esses 3 dias, porém, seu corpo seria capaz de se recuperar lentamente em um ritmo mais normal. Quanto tempo levaria para ele se recuperar depois disso? Leonel não sabia. Mas, independentemente disso, já que o laboratório poderia escondê-lo dos inválidos, não havia necessidade de sair deste lugar por enquanto. A mente de Leonel disparou por um momento. Qual foi o melhor uso de seu tempo? Depois de um tempo, Leonel tomou uma decisão. Ele caminhou até a mesa ímpar e tirou 2 minérios, um par de luvas, uma pena e finalmente o espírito do metal. Como faço para tornar esse carinha meu familiar oficial? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.